Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso programa Shema e eu estou aqui muito feliz de estar com vocês novamente. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aliás, nossas convidadas são todas especiais e nós procuramos trazer matérias muito importantes, interessantes, que não somente alegrem o coração de vocês, vai de encontro àquilo que vocês precisam ouvir. Mas antes disso, nós temos uma matéria para passar aqui para vocês e a nossa correspondente Jaqueline estava lá no local mais cedo e pode passar, produção? Ó, tá chegando aí para vocês agora, pode soltar. Oi pessoal, boa tarde, como vocês estão? Sogra, hoje nós estamos aqui em um lugar especial. Viemos conhecer um pouquinho da história dessa mulher incrível que nós admiramos, uma inspiração para muitos, e eu quero apresentar um pouquinho mais da história dela para vocês. Vamos lá? Menino, prazer receber vocês aqui, viu? Prazer é todo nosso. Pé, hoje nós queremos conhecer um pouquinho mais da sua história, do lugar, né, que o senhor te presenteou, o box. E conta um pouquinho mais pra gente. O box é um lugar que encontra com o meu propósito de vida, né? A gente sempre teve um propósito de vida e o box veio de encontro com isso, para ajudar as pessoas a entrarem num ritmo que deixasse a vida mais saudável, de um jeito gostoso, divertido, que acolhesse famílias para treinar e tirar a pessoa do sofá. Isso veio de encontro com o nosso propósito de vida. Pé, você contou pra gente que o box ele faz parte, né, de um propósito, né, que o senhor tem com você, com a sua família. E eu gostaria que você contasse um pouquinho mais pra gente como que é quando as pessoas chegam aqui buscando essa transformação corporal, essa mudança de hábito, né? Qual o impacto que o box, a Perla e família tem na vida dessas pessoas? Ó, primeira coisa, eu acho que as pessoas têm um certo receio do cross, né? E aí eu tenho esse cuidado de explicar para as pessoas que isso aqui é uma atividade para qualquer tipo de pessoa, para qualquer idade, para homens, para mulheres, para jovens. E o nosso interesse realmente é a pessoa entender que a atividade física, incluindo a atividade física na vida dela, ela pode mudar os hábitos dela, a partir dela, e depois trazer a família junto. Então esse é o nosso propósito, trazer as famílias, criar uma comunidade familiar que envolve atividade física, uma boa alimentação, que as pessoas vêm buscando resultados. E aí a gente alinha essas coisas. Então a gente tem parceiros e a gente faz esse alinhamento de melhorar a hidratação, melhorar a alimentação, incluir atividade física, e isso vai trazendo bons hábitos para dentro da casa. E a pessoa vai se sentindo acolhida aqui no box e vai espalhando essas boas novas que a pessoa tem aqui dentro do box. Esse é o nosso cuidado. Inclusive, Pé, você falou sobre acolhimento e houve um tempo, né, que eu treinei aqui com vocês, agora eu moro um pouquinho distante, mas o tempo que eu tive aqui, eu sentia esse acolhimento, essa energia do lugar, o que vocês passam realmente, as pessoas elas entram aqui buscando essa transformação corporal, mas assim, algo realmente a mais vocês entregam, né, essa amizade, essa parceria, a inspiração mesmo, né, sobre a história, a vida de vocês. E isso é muito legal, porque mexe com um todo, com a mente, com o corpo, né, e com a saúde, como você falou. Antes de ter o box, a gente já tinha um trabalho com pessoas, né? Então eu acho que a gente pode trazer essa experiência que a gente teve antes do box para dentro do box. E isso eu acho que é o grande diferencial aqui do cross, do box. Que a gente cuida realmente do indivíduo, da pessoa. Tanto é que a gente nem tem planos aqui, são planos mensais. Porque o que interessa é a pessoa vir e ficar. Então, quando a pessoa falta, a gente manda mensagem, a gente sabe por que a pessoa quer saber por que a pessoa não veio, o que a pessoa tá precisando. A gente percebe quando a pessoa não tá bem, pra gente ter uma conversa. Eu gosto de fazer isso, o Cezinha, que é meu esposo, gosta de fazer isso. A gente realmente gosta de conhecer a pessoa. E eu acho que é por isso que as pessoas se sentem tão bem e querem que os amigos, que a família venham pra cá pra conhecer esse ambiente também. Muito legal, Pé. E mais do que o profissionalismo, né, é essa humanidade que vocês têm, que realmente criam essas conexões, né? Isso é muito bacana. Bom, Pé, eu também gostaria de saber quais são os desafios de uma empreendedora, né, enfrentados. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Já que
eu me apoio nessa parte dos desafios. Para mim as coisas são muito simples, né? Então essa parte do empreendedorismo, eu sempre olhei para isso de um jeito muito simples. Eu sou ex-dona de casa. Quer dizer, eu sou dona de casa, a gente nunca pode ser dona de casa, né? Então eu tenho um olhar mais simples para essas coisas. Eu sempre tenho um pensamento muito positivo de que tudo vai dar certo. Então quando vem um desafio, que a gente tem desafios burocráticos, regionais, financeiros, geográficos, enfim, a gente procura lidar da melhor maneira possível. Eu tenho o Cezinha que me ajuda, que ele é mais a cabeça empresarial, né, do negócio, que eu nem imaginava como funcionavam essas coisas. Então ele é meu apoio para isso. E eu gosto realmente de fazer esse trabalho de lidar com as pessoas. E os desafios a gente junto em família, como o box é um familiar, a gente sempre procura sentar junto e resolver junto em família. Incrível, é muito legal isso que você falou, né, Pé? O desafio de um casal empreender junto, né? Ser casal, empreendedor e tá ali enfrentando os desafios juntos, né? Porque nós temos desafios em todas as áreas da vida e no trabalho não seria diferente. Gente, eu não vim com essa roupa aqui à toa, tá? A Pé também tá com um lookinho de treino e a gente quer mostrar um pouquinho pra vocês de como você, mulher, você mãe, enfim, você homem também, que queira aí buscar a sua melhor versão, a sua melhor forma, fazendo exercícios aí na sua casa, né? Se de repente você quiser vir até o box, treinar aqui no box, a Pé tá aqui para te receber. Mas também vamos mostrar para vocês um pouquinho, né, do dia a dia aqui da Pé no box, os treinos e o que você pode fazer aí na sua casa. Vamos lá? Pé, então vamos lá mostrar um pouquinho pro pessoal essa parte dos exercícios que normalmente a gente usa no nosso dia a dia, né? É importante a gente saber que o que a gente... qualquer pessoa pode vir aqui fazer atividade física no box. Porque a gente faz movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. Que é carregar uma sacola, que é fazer um agachamento para pegar alguma coisa no chão, estender uma roupa no varal, levantar seu filho do chão. E é importante a gente pensar nisso porque qual tipo de velhice você quer ter, né? Como você quer chegar lá na frente? Então a gente lá, quando a gente for mais velha, a gente quer envelhecer com qualidade de vida, levantando o nosso neto, brincando com as crianças, correndo. Então são coisas que a gente pratica aqui que vai criando essa massa muscular, seu fortalecimento, que ajuda nessas coisas no futuro. Ótimo, gente, muito bom. Venham com a gente e aprendam esses exercícios. Segura aqui. Então, já aqui, ó, por exemplo, um movimento super simples. Esses querobézinhos que a gente tem aqui, eles simbolizam a sacolinha que a gente carrega do mercado, né? A gente pode carregar as nossas sacolinhas sempre usando o nosso marido, né? Então você vai segurar aqui na alcinha, como se você estivesse segurando uma sacolinha de mercado e fazer um movimento de caminhada. Então isso vai fazendo um fortalecimento no seu braço e é um tipo de exercício que a gente faz aqui. A gente volta. Bem simples, né? Super simples. Dá para fazer um agachamento também com o peso. Sim, você faz um agachamentozinho, joga o seu joelhinho para fora, agacha. Isso faz fortalecimento, que é importante pra gente agachar para pegar nosso filho, levantar. Agachar da forma certa, exatamente. A gente tem professores instruídos aqui no box que orientam, principalmente esse comecinho. Por exemplo, outra coisa que a gente pode fazer, um kettlebellzinho bem levinho, né? Você vai arremessar ele pra cima e encaixar sua cabeça. A gente precisa estender nossa roupa no varal, não é mesmo? Então, pessoal, é isso, ó. São coisas simples que a gente vai fazendo, que vai criando uma estrutura muscular. E quando você estiver mais velha, você consegue fazer sem precisar da ajuda de ninguém. Ó, por exemplo, já que você não tem, já ouviu alguma pessoa mais idosa falar que tem problema de descer a escada, que sente dor no joelho? Sim. O joelho é um problema. Então aqui no box, outro exercício que a gente faz é aqui na caixa. Como se a gente estivesse subindo uma escada, estica seu corpo e desce. Mantém sua postura. Isso é muito importante, né? A minha mãe já tomou 2 quedas descendo a escada por falta de fortalecimento no joelho. Então, olha a importância de um exercício que parece tão simples. Super simples, super fácil de fazer e qualquer pessoa consegue, porque a caixa é bem baixinha. Pessoal, eu fico por aqui, vou fazer um treininho com a Pé e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dela aí no estúdio. É com você, sogra! Uau, que matéria! Meu Deus, ficou linda, Jaque! Parabéns! Gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa matéria. Foi a nossa primeira externa e ficou top. Produção, super gostei, viu?
Muito, muito bom. Mas agora nós vamos receber a nossa convidada especial, Perla. Muito obrigada por ter um prazer. respondido o nosso convite. Eu que adorei o convite, obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E hoje nós vamos conhecer a história da Perla. Uma história que eu sei que alcançou muitas pessoas, homens, mulheres, adolescentes, jovens, e me alcançou também. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo dessa história. Bom, eu creio que muitos já conhecem a Perla. Aqui na nossa cidade ela é muito conhecida, até por conta do box, mas agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da Perla, a esposa, a mãe, a dona de casa, como tudo isso começou. Perla, fala um pouquinho de você para nós. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, compartilhando a minha história, como a gente se conheceu, como foi tudo. Meu nome é Perla Príncipe, como a Bispa disse. Hoje eu tenho um box aqui na cidade, um cross trainer aqui na cidade, muito conhecido realmente. E por que eu tô aqui sentada nesse sofá, né? Eu tenho uma história que teve um início há mais ou menos 20 anos atrás. Eu me casei muito jovem, fui mãe muito nova. A minha primeira filha, a Laila, nasceu, eu tinha 19 anos, eu fiquei grávida aos 18, ela nasceu, eu tinha 19 anos e morava em São Paulo e não tinha, nossas condições naquela época não eram boas, assim, financeiramente, emocionalmente, nós dois jovens. Depois eu fiquei grávida da minha segunda filha e da minha terceira filha. Então, aos 26 anos, eu tinha 3 filhas pequenas, né? Eu estava jovem, bem jovem, eu estava muito acima do meu peso e isso trouxe muitas consequências para mim como mulher, né? Eu fiquei com a autoestima muito baixa, eu estava me sentindo muito inútil, fútil, sem coisas para fazer. Eu criei uma dependência muito grande do meu marido e isso causava um estresse. Então era uma dependência emocional, uma dependência financeira. Se eu quisesse, por exemplo, fazer minha unha, eu tinha que pedir dinheiro para o meu marido. Isso me deixava triste, porque com 3 crianças pequenas isso era ruim, né? Porque eu sei o quanto ele tinha que trabalhar, sempre foi empreendedor, sempre teve que correr muito e proporcionar uma vida boa para nós. Ele tinha que trabalhar demais e isso me gerava esse sentimento estranho, sabe? De não estar ajudando a prover, enfim. E isso gerava várias coisas na minha parte emocional. E aí eu ganhei muito peso. Até que um dia, uma amiga querida, amada, daqui de Mariporã na época, hoje ela não mora mais aqui, ela chegou na minha casa, muito bonita, muito arrumada, feliz, entusiasmada. E aí eu olhei aquilo e me causou um espanto, né? Porque quando a gente não tá bem, a gente quer ver as pessoas não tão bem, igual a gente. Verdade. E ela chegou daquele jeito e aí ela me ofereceu uma ajuda. Ela tinha começado a trabalhar e me ofereceu um acompanhamento, uns produtos de nutrição, que eu poderia melhorar as coisas que não estavam bem na minha saúde, coisas físicas, né? Meu intestino, enfim, várias coisas. E emagrecer. Ela foi tão assim entusiasmada, não sei se eu acreditei na hora, assim, mas eu queria aquilo. Eu queria aquele entusiasmo, eu queria aquela alegria que ela estava sentindo. E aí eu topei, aceitei. Ela falou, vou cuidar de você. E foi assim que deu a grande mudança da minha vida. Eu comecei a ser acompanhada por ela, a tomar os produtos, a melhorar minha alimentação, a me hidratar melhor. E isso trouxe uma consequência física para o meu corpo. E aí eu tive um resultado de emagrecimento, tive muitos resultados. Percebi minha pele, percebi coisas básicas. O intestino funcionando bem, melhorando, eu dormindo melhor, tendo mais qualidade no meu sono. E aí meu humor melhorou. Aquilo me contagiou de um jeito que eu queria sair na rua e gritar para todo mundo o que estava acontecendo comigo. Porque eu olhava muitas meninas, mulheres, passando pela mesma coisa que eu passava. Uhum. E dali criou-se um propósito de vida. Eu impactar, ajudar o maior número de pessoas do jeito que eu estava sendo ajudada. Então eu emagreci bastante, me transformei. Aí
eu quis me arrumar mais, e aí as pessoas também queriam isso, e nesse momento foi quando eu comecei a ter uma renda, fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. Cuidando de mulheres e levando para elas uma perspectiva de vida diferente, uma esperança, Exatamente. uma grande mudança. Né? Exatamente. E aí foi uma bola de neve que foi acontecendo. As mulheres, principalmente no começo era muito a mulher, Sim. né? Começaram a perder peso, começaram a sentir aquilo que eu estava sentindo, e aí a gente criou uma legião de mulheres emagrecendo e transformando a vida, e isso foi trazendo uma monetização para dentro da minha casa. E aí, no começo, meu marido estava me apoiando e falava o seu negócio, aí depois virou o nosso negócio. Uau. E aí por anos a gente ficou fazendo isso, a gente criou uma equipe, um time, a gente trabalhava junto e foi muito legal. E depois de alguns anos, a atividade física entrou na nossa vida. E antes de você falar dessa atividade física que, gente, é muito importante, né? Eu quero, assim, falar para você, Perla, que quando eu penso na sua história, inclusive hoje mesmo eu estava aqui me preparando para te receber, eu lembrei daquela passagem de Provérbios 14, que diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. E pode parecer clichê, só que é muita verdade. Além de ser a palavra do Senhor, é uma realidade, né? Tem sido uma realidade na minha vida há muitos anos e é uma realidade na sua vida. Porque a mulher, quando ela é sábia, ela edifica, ela levanta alguma coisa. Você vai edificar, você só edifica algo onde não tem nada. Não tem como você edificar em cima de outra coisa, né? Então a Perla, ela edificou a casa dela. E eu acho tão incrível porque não foi só para ela essa transformação. Foi nas finanças dela também, mas as crianças pequenas, né, menininhas ainda bebê, também usufruíam dessa bênção que foi esse produto. Então, assim, ela realmente trouxe uma edificação para a casa dela. Verdadeiramente a palavra do Senhor se cumpriu na casa da Perla, alcançou a todos, e isso assim me chamou muito a atenção quando eu estava pensando hoje na sua história. Provérbios 14, a mulher de Provérbios 14, ela não pensa só nela, ela não vai edificar apenas a vida dela, mas ela vai se preocupar em estender essa edificação para o esposo, para os filhos, para os amigos. É muito interessante, muito incrível tudo isso que aconteceu na sua vida e alcançou muitas mulheres, não só mulheres, né? Mas alcançou muitas vidas. Inclusive, eu fui alcançada também por esse produto, tive meu espaço, enfim. Foi um tempo maravilhoso que eu estendi também para minha família e até os dias de hoje. Né? Sim. Então, hoje eu tenho um super entendimento disso. Na época, quando eu olho para trás, eu percebo claramente que já era o Senhor trabalhando, assim, estreitando o meu caminho para eu chegar onde eu tô aqui hoje, né? Inclusive. Mas eu não tinha esse entendimento, né? Sim. E aí as coisas foram acontecendo de um jeito que foi muito legal. A gente foi fazendo o nosso trabalho, foi atingindo pessoas, a gente criou o espaço, um ambiente onde as pessoas vinham usufruir do produto, mas onde as pessoas sentavam, a gente conhecia, a gente ouvia as pessoas. Então esse trabalho de lidar com pessoas, de ouvir as pessoas, é o que o mundo está carente, né? Sim. E aí a gente foi fazendo isso e grandes coisas a gente alcançou. Financeiramente, dentro da companhia, na questão de plano de marca, a gente alcançou muita coisa incrível. Viagens, coisas materiais boas, que na época enchiam muito assim meus olhos. A vida boa, que é também o que toda mãe, todo pai quer oferecer para os seus filhos, né? Uhum. Até que a atividade física entrou na nossa vida, a gente começou a fazer o cross. Eu comecei primeiro, depois a minha filha, pequena, já tinha 11 anos mais ou menos. A casa foi contagiada pela atividade física. Até que surgiu o momento da gente associar as duas coisas. Um amigo nosso fez isso, ele associou a atividade física, que é o cross, né, ao nosso negócio, ao nosso produto. Ele fez o espaço dele dentro do cross e associou as duas coisas. Quando eu olhei para aquilo, achei perfeito. Falei,
tudo que eu gosto dentro de um só lugar. Casou, né? Casou perfeitamente. E aí Aí foi meu primeiro momento que eu tive um momento assim que eu ouvi Deus falando comigo. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu posso contar aqui? Pode, claro. Vou contar aqui que Claro. eu acho que eu nunca nem falei sobre isso. Todos nós estamos ansiosos por saber toda a história, né? Por quê? Porque aqui no programa Shema, nós queremos mostrar para vocês a história das pessoas, porque de repente, é como eu disse no programa anterior, você vê nas redes sociais, você vê, uau, que sucesso e tal, mas você não sabe toda a trajetória, toda a caminhada, que não é fácil. E é interessante que, veja, eu falei a respeito da mulher sábia, porém a Perla ainda não tinha tido seu encontro, mas o Senhor já estava trabalhando ali naquela casa, naquele lar, naquela família. Então, assim, eu creio muito nisso, que o Senhor, ele vem, ainda que não tivemos o entendimento, o Senhor, ele vem ali preparando, trilhando ali um caminho para nós passarmos, né? Conta, Perla, conta que estamos ansiosos para ouvir. Então, eu sempre tive fé, sempre, quando apertava o caldo, oração, né? Daquele jeito. Então, quando tinha um problema, eu orava. E quando apareceu essa oportunidade de a gente ter o box e associar as duas coisas, a gente começou a procurar o lugar. E aqui em Mariporã, a gente não encontrava um lugar. E eu queria estar aqui, porque eu já tinha perdido muito tempo, assim, trabalhando e deixado as meninas pequenas, porque pra gente ter grandes coisas, a gente tem que pagar o preço. E o meu preço como mãe foi não ter alguns momentos que eu poderia ter tido com as meninas, porque eu estava trabalhando. Então, eu passei por uma época que eu tinha que optar entre ir na festinha da escola ou trabalhar, e aí eu pensava no futuro, eu ia trabalhar. Então a gente passou por isso. Então, nesse momento eu queria ficar mais aqui em Mariporã. Elas já estavam grandes, as meninas, e eu queria trabalhar aqui em Mariporã, voltar para cá, porque todo dia eu ia para São Paulo, para trabalhar em São Paulo. E aí, enfim, a minha mãe me ajudava aqui, a minha mãe foi para a praia, e aí eu quis mais ficar em Mariporã. E aí a gente começou a procurar o local. E aí estava muito difícil de achar o local, a gente não encontrava o local. Definitivamente não temos esse local aqui em Mariporã. A gente achou em Guarulhos, a gente achou em São Paulo. E aí um dia meu marido foi cortar o cabelo, próximo de onde a gente tem o box hoje, e quando ele olhou para o lado, ele viu um galpão, na rua onde a gente tem o box. E aí ele olhou, nunca tinha visto aquele lugar, e aí ele falou, não tinha placa, não tinha nada, mas é do lado de uma imobiliária. Ele entrou na imobiliária, perguntou sobre o galpão, e aí, eles não estão para alugar, mas por que a gente não pergunta? Enfim, o Cezinha fez o contato, os donos do imóvel falaram, pode dar uma olhada. O Cezinha me chamou e eu entrei naquele local. Quando eu entrei no local, assim, eu senti uma coisa muito estranha. Eu tive uma certeza que mesmo sem estar para alugar, ali seria um local de bênção. Mas eu não entendia qual que era esse sentimento. Ali eu tive certeza. Enfim, marcamos a reunião na imobiliária e ali juntou o proprietário, o dono da imobiliária, e nesse momento eu estava passando por uma confusão interna. Eu não sei se já era Deus me chamando, ou Deus, o Espírito Santo, já fazendo um trabalho de estreitar as coisas para o meu lado, né? Eu estava passando por essa confusão. E na reunião ali da mesa, eu estava com muito medo de não dar certo o contrato, a proposta, porque o Cezinha faz a proposta dele, né? Só aquele jeito dele, né? De negociador. Enfim, num momento, saiu todo mundo da sala, ficou eu, o Cezinha e o proprietário. E aí ele olhou para mim, o proprietário, e falou uma coisa assim, muito pessoal, assim, que eu estava passando naquele momento. E aí eu achei aquilo muito estranho. E ele começou a falar de Deus e coisas pessoais minhas. Eu, o Cezinha e ele. O Cezinha assim me olhando e eu comecei a chorar. Não entendi nada do que estava acontecendo, mas parecia que o cara, que eu nunca tinha visto, conhecia o que eu estava passando. Que eu não tinha nem compartilhado com o Cezinha. E ali naquele momento, eu fiquei toda arrepiada. Ali eu senti um toque de Deus falando comigo. E ali eu saí com a certeza absoluta de que ia dar certo o galpão e já comecei a criar o box. E foi assim que a gente deu certo o contrato, assinou o contrato do jeito que o Cezinha queria.
aceitou a proposta. E aí a gente tinha que fazer tudo muito rápido, para abrir rápido, para a gente não tinha dinheiro para fazer as coisas. E a gente comprou o material, fez tudo, enfim. Então tudo tinha que acontecer rápido para a gente encher o local de aluno e começar o trabalho. E assim foi feito. Compramos com crédito, equipamos, marcamos o dia, coisa de 40 dias, ficou pronto a obra, tudo, e eu coloquei um número na minha cabeça. Falei, fiz a conta lá, a gente precisa ter 112 alunos matriculados no dia que a gente abrir a porta do box. Uma semana antes a gente começou a fazer as matrículas e no dia da inauguração, para a glória do Senhor, a gente tinha 112 matrículas assinadas e pagas. Uau! Assim que a gente começou. Maluco! Que desafio! Maluco. E a certeza que tudo ia dar certo. Sempre com a certeza que tudo ia dar certo. E aí começa a história do caminho estreitando para mim. Montei o espaço e o box. E aí começou a vir treinar a galera crente. Aí vinha a gente, várias denominações treinando e aí tomando shake. Foi onde a gente conheceu a bispa e o apóstolo, né? Aí eu olhava lá no shake, tava bispa, apóstolo, pastor, obreiro. Na igreja, eu e o Cezinha sentado e quase rolando um culto ali no... Verdade, gente, vocês não têm noção. Era quase um culto. Nós íamos lá no espaço e, tipo, não, ainda tem um sofá que nós sentávamos assim, esborrachava lá, né? Igual esse sofá aqui, né, bispo? Igual esse sofá. E pra sair dali, tinha que ter um guincho, porque era muito gostoso. Era uma conversa gostosa, saudável. Nossa, falávamos de tudo e de Jesus muito com força. E assim, eles estavam sendo abraçados pelo Espírito Santo. Abraçados. Foi muito incrível, que tempo gostoso, Foi, né? foi, muito bom, muito bom. E aí isso acontecia em cima, no mezanino, e quando eu descia para treinar embaixo, os crentes estavam lá treinando. E aí todo mundo convidava a gente para ir na igreja. E aí eu sempre tive essa sede de mais, esse incômodo. E aí eu fui na restituição, comecei a ir aos cultos, a bispa chegava lá no sofá, a gente tirava dúvidas, a gente conversava. Eles falavam coisas lá que eu ia para minha casa e ficava pensando. O Cezinha também. E isso foi afunilando de um jeito até que eu tomei... Aí eu tava num dia muito ruim. Eu começo a falar, não paro mais, gente. Eu tava como que eu tomei a minha decisão. Foi muito bom, inclusive, tomar essa decisão adulta e racional, né? Porque o dia que eu decidi que eu ia me entregar para sempre para Jesus mesmo, né? De um jeito que eu não imaginava que seria possível, inclusive, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, isso não era muito... Era confuso para mim. Como amar a Deus acima de todas as coisas? Amar a Deus mais do que a nossa família? Eram dúvidas que eu tinha. E assim, Perla, aproveitando o gancho disso que você está falando, as pessoas, na verdade, elas têm essa dúvida e essa preocupação. Como que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? É uma pergunta, assim, que muitas pessoas se fazem. Porque, infelizmente, hoje nós vemos que as pessoas, elas buscam a Deus quando? Quando nada vai bem. Quando nada tá dando certo, né? Até a Perla falou, tá funilando, opa, deixa eu correr, né? Quando nada dá certo, a pessoa lembra de quem? Deus, meu Deus, meu Deus. Mas deu tudo certo. E agora? Agora Deus, ele fica em segundo, em terceiro, em quarto plano, quando às vezes ele nem aparece em plano nenhum, né? Então, assim, é muito interessante a gente falar a respeito disso, porque nós precisamos tomar essa decisão por Jesus de forma muito consciente, entendendo que nós dependemos dele. E quando nós entendemos o que é a dependência, ele certamente estará em primeiro plano na nossa vida, né, Sim. Perla? Hoje eu entendo, mas na época isso não fazia muito... era difícil de entender isso. Mas aí, enfim, fui indo aos cultos, os cultos iam até o box, até o espaço, e aí com todo mundo que eu falava era crente. Eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a ir na igreja, fui em várias igrejas aqui em Mariporã, até que um dia eu ia bastante na restituição,
nossa, que momento bom era quando eu estava na igreja. E aí teve um dia que eu estava no box, com as minhas dúvidas, mal, em dias ruins, que a gente tem dias ruins, Sim. né? Muita confusão na minha cabeça. E aí o meu amigo que estava lá, o Ramon, era numa quarta-feira à noite, ele falou pra mim, até quando você vai ficar em cima do muro? Por que você não toma sua decisão? Entrega sua vida pra Jesus. É quarta-feira, vai pra igreja. A bispa tá na igreja, vai começar o culto daqui a pouco. E ali eu perguntei pro Cezinha, posso ir agora? Peguei minhas coisas e saí correndo pra igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, na restituição, a senhora já veio me cumprimentar, me abraçou e falou, eu vou orar por você. A senhora me levou numa sala e ali a senhora começou a fazer uma oração muito específica do que eu estava passando, falou coisas assim, coisas incríveis que mexeram muito comigo, eu senti meu coração queimando naquele momento. E a senhora se colocou à frente, assim, intercedendo pela minha vida, intercedendo pelos meus problemas. E aquilo eu achei, eu senti um amor, a senhora nem me conhecia direito, né? E naquele momento eu senti o amor de Deus através da sua vida, me cuidando, me abraçando. E aí foi incrível, fiquei no culto. Ali eu tomei minha decisão de entregar minha vida para Jesus e falar, eu quero esse amor, eu quero isso. A bispa nem me conhece, porque a gente se conhecia do box, né? A senhora não sabia os meus problemas, os meus desafios. E aí eu fui para casa aquela noite, fiquei pensando nisso. Falei, que amor bonito que a bispa, eu achava que era a bispa, né? É a bispa, Jesus através da bispa, falando comigo, se intercedendo, se colocando na frente do meu problema para receber as coisas ruins, para pararem nela, enfim, a intercessão que eu entendia. Ali eu tomei a minha decisão. Foi naquele dia que eu tomei a decisão e aí tudo aconteceu rápido. Aí eu continuei dentro da igreja, no próximo batismo, eu vim aqui, na sua outra casa, sim, eu me batizei, tive o prazer de estar fazendo essa caminhada junto com a minha filha mais velha, com a Laila. Também a gente se batizou junto. E ali começou um outro caminho, assim. Um caminho mais leve, onde eu pude associar as coisas que eu gosto, o espaço, o box, mas essas coisas já não eram tão mais importantes. Eu entendi que o meu propósito, essas eram ferramentas que eu tinha na minha mão para atrair as pessoas para falar desse amor de Jesus. Então, mudou a visão que eu tinha das minhas ferramentas, do que eu tinha na minha mão. Fazer o que eu gosto, do jeito que eu gosto e trazer as pessoas para conhecerem esse amor. Então, esse foi o ponto assim, que eu entendi que o box, desde o começo, desde aquele encontro que eu tive há 20 anos atrás, era o caminho que Deus me trouxe até aquele momento para eu começar um novo propósito na minha vida. Então foi ali. Meu Deus, que história incrível, né? Na verdade, nós precisamos estar sensíveis a tudo aquilo que o Senhor ele vem fazendo na nossa vida. Porque nada é por acaso, né, Perla? Nada é por acaso, nenhum encontro é por acaso. Quando eu estive com a Perla nesse espaço, eu também tinha os meus temores, né? Porque a gente às vezes tem medo do novo, né? Eu tinha muito medo do novo. E só que foi assim tão incrível. E eu entendi também que na época o meu espaço também era uma ferramenta que alcançava pessoas. Então você que está aí nos assistindo, eu não sei qual é a ferramenta que o Senhor colocou nas suas mãos. Talvez você seja aquela pessoa que faz um bolo, que faz um doce, que vende para fora, você faz um crochê, ou você sai para trabalhar, ou você estuda, não sei. Mas eu quero que você entenda, tenha sensibilidade de entender que tudo aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos é para o próximo. Quando nós começamos a entender que não é sobre nós, é sobre o próximo, as coisas começam a fluir com mais leveza, de uma forma diferente. Veja que a Perla teve toda uma caminhada para chegar onde o Senhor queria, para que hoje ela entendesse que tem coisas mais importantes, né, do que ganhar dinheiro, de chegar até o topo,
Porque tinha muito disso também, né, Perla? Sim, sim. De correr, de conquistar. Sim. E de repente, que eu quero que ela fale sobre isso também, deu um start ali, deu um estralo, ela entendeu que não era sobre isso. Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Bom, eu tive que, a partir desse momento, desse meu encontro, eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida. Antes, eu tinha uma frustração de não ter alcançado, por exemplo, a gente tem um plano de carreira e eu não alcancei esse plano de carreira na empresa. E isso me frustrava e eu pensava, não deu certo, com um olhar de frustração, assim. Mas quando eu contava a minha história, por que eu fazia aquele trabalho, as minhas filhas, a minha família, era o meu motivo, é o meu motivo, sempre foi o meu motivo. E aí, numa conversa, de novo, com o meu amigo Ramon, quando a gente estava conversando, hoje as meninas estão muito bem criadas, né? Hoje a Lamis tem 21, a Luane tem 22, a Laila está com 27. São meninas incríveis, maravilhosas. E a gente estava falando sobre as profissões, a Luane se formou ano passado, a Lamis está terminando a faculdade esse ano, cada uma na área que gosta, cada uma fazendo o que gosta. E quando a gente estava conversando sobre isso, ele falou para mim, nossa, olha só, deu tudo certo. Lembra seu motivo? Deu certo, né? E ali, naquele momento, eu ressignifiquei as coisas. Tudo que eu passei, toda a minha frustração que eu sentia por não ter alcançado o patamar onde eu queria na empresa, ou os ganhos, ou os bens, não era nada perto do que eu criei dentro da minha casa. Porque a senhora citou provérbios, eu não entendi. Eu não entendia, né? Mas hoje, para mim, é claro. A pessoa que eu me transformei, com toda a experiência que eu tive dentro da companhia, no box, e depois, na igreja, na hora que eu conheci Jesus, eu estava pronta para edificar a minha casa e edificar minha família. Hoje, por exemplo, eu não tenho... eles não estão... Eu vou à igreja e é meu momento, assim, maravilhoso. Eles vão às vezes. A minha filha mais velha assim, se batizou, mas os outros ainda não. Então eu tenho as duas mais novas que não se batizaram e meu marido que não se batizou ainda. Mas você vai se batizar, Cezinha, se você estiver assistindo isso aqui, viu? E meus filhos também. Enfim. Amém. Amém. Porque Deus tem propósito para minha família, eu sei que tem. Tem. Mas, por exemplo, falar do amor. Eu tenho a minha filha caçula, ela tem uma escolha, uma opção sexual diferente das outras. Ela é homossexual. E com o amor de Deus, eu pude lidar com isso dentro da minha casa. Porque eu sei dos desafios, do preconceito, do apontar de dedos que existe dentro da religiosidade. Uhum. E aí, quando surgiu esse problema, não posso falar isso porque não é um problema, quando surgiu essa questão dentro da minha casa, dela conversar comigo sobre isso, eu fiquei muito assustada. Com muitas coisas eu fiquei assustada. E graças a Deus, graças ao evangelho que eu aprendi, que eu estudo, que eu amo, eu pude lidar com essa situação e lido com essa situação com amor. Porque eu acho que esse é o nosso papel, amar. Sim. E ela é minha filha. E então tudo isso que aconteceu me fez ser uma nova pessoa para eu poder lidar com essas situações. E hoje eu me sinto muito rica. Porque eu tenho a minha família, como a senhora também, a gente ter a nossa família em volta da mesa, comendo junto, falando sobre questões, assuntos polêmicos, elas terem a visão delas. Eu tenho a minha filha do meio, que é a Luane, que é super questionadora, mas eu percebo o temor que elas têm a Deus. E eu sei que isso é o Espírito Santo habitando dentro delas. E isso me traz uma calmaria, me traz uma paz. Porque eu acho que o Evangelho é isso, é paz. A gente custa coisas, né? Ai da gente, o Evangelho que não nos custa nada, né? É perigoso. Perigoso. Então, eu sei que custa. Eu sei quanto é. A gente sempre brinca, né? A coisa mais difícil que eu tomei a decisão na minha vida foi ser crente, né? Porque
Mas não é um peso, porque é uma coisa que veio acontecendo com uma leveza. Que é a leveza que só o Espírito Santo traz pra gente. Inclusive, para eu lidar com essa situação. E para ela também. Porque, às vezes, eu percebo que ela também se sente constrangida com a opção dela. Eu percebo isso nela. Mas eu dou glória a Deus, porque esse constrangimento é justamente o Espírito Santo que vive dentro dela. E eu falo para ela, Deus te ama, Jesus te ama. Não importa isso para ele. Isso não sei como que vai se resolver. Se vai, eu não sei como que vai ser. Só Deus sabe o que vai rolar. Mas eu percebo esse temor que dentro da minha casa, mesmo eles não indo à igreja do jeito que eu vou, e tudo isso foi com esse trajeto que eu segui, que eu aprendi com a senhora na igreja, eu fiz teologia, eu tenho sede de aprender, eu quero estudar, eu quero ler, eu quero conversar. Então, eu pude ressignificar tudo o que eu imaginava que era a vida, que era a riqueza, que era, enfim, poder, coisas materiais, para essa nova versão de mim. E hoje eu tenho um olhar muito mais simples, muito pacificador. Eu consigo me colocar, acordar todos os dias para viver como Cristo. A gente ter um olhar amoroso para todas as pessoas. Porque às vezes a gente acorda e vê uma situação e a gente quer matar a pessoa. Só que a gente não sabe o que está por trás daquilo. Sim. Do que está acontecendo. E a gente não sabe o que a pessoa carrega. Né? E aí eu pude, inclusive, pensar em coisas que aconteceram comigo na minha infância, coisas que eu sofri, que eu passei dentro de casa, enfim, me fez tornar o meu ouvido mais sensível. E tudo isso graças ao Evangelho, à Bíblia, ao ensinamento, às coisas que a gente faz diariamente para a gente se conectar mais com Deus, aprender mais a palavra, ouvir mais as pessoas, ter um olhar mais amoroso, como amor, Jesus, né? De amor. Na verdade, o Evangelho é isso. Ele não pode ser um peso, né? Ele não pode ser um peso. Ele tem que ser leve, mas ele é difícil. Hoje, nós entendemos que servir a Cristo, seguir a Jesus, não é fácil. Não adianta alguém pregar para você que vem para Jesus e tudo vai se resolver. Não vai. Na verdade, muitas das vezes fica mais difícil ainda. Sim. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa fazer é pegar a sua cruz. O Senhor já fala, né? Quem quer me seguir, pega a sua cruz. E a nossa cruz, inclusive eu estava ministrando esses dias na igreja, a minha cruz não é a minha sogra, a minha filha, o meu marido, o meu cunhado, o meu vizinho. Não, sou eu mesma. Então, são as minhas situações, né? E essa questão que você colocou é muito incrível, porque o Senhor te preparou para esse tempo. Talvez, se o Senhor não tivesse preparado seu coração, hoje você não conseguiria lidar com a situação. E a gente precisa entender, e muitas vezes nós temos essa falha dentro da igreja. As pessoas precisam olhar com olhos de amor, com um olhar de amor para tudo, porque a própria palavra diz, né, que nós não podemos julgar. Você quer julgar, você vai ser julgado. É simples assim. Então, assim, nós precisamos ter um olhar de amor. Porque como eu quero conquistar a pérola, se não for com amor, quando eu a recebi, né? E se não fosse o amor, o me colocar no lugar do outro, né? A tal da empatia, né? E se eu não tiver isso? Então, o ser cristão, o seguir a Cristo é fazer o que Ele faria. E o que Jesus faria em meu lugar? Como Ele resolveria isso? Com amor. Sim. Porque se não for com amor, então assim, hoje as igrejas precisam entender que as portas estão abertas para todos, do menor ao maior, da situação menor à situação maior. Até porque você sabe, Perla, que não existe pecadinho e pecadão. Exato. Não existe. É o pecado. Então, o que acontece, inclusive hoje eu estava ouvindo uma ministração pela manhã a respeito das raposinhas, e as pessoas estão muito preocupadas com coisas grandes e se esquece que aquilo que é pequenininho
tá ali, ó, te atrapalhando. Porque você não tropeça na pedra grande, porque você vê. Você vai tropeçar na pedra pequenininha, que você não está vendo. Então, hoje falta nos lares entrar Jesus, entrar o Espírito Santo. Para quê? Para nos orientar, para nos preparar, para nos conduzir, porque muitas são as questões que adentram os nossos lares, adentram a nossa família. E nós precisamos ter esse amor de Cristo em nosso coração para nós conseguirmos lidar com todas as coisas, né, Pedro? Sim. E essa é realmente a parte difícil, né? Que é de ser cristão, né? A gente olhar com amor, às vezes em horas que a gente não quer. Eu acho que quando a gente ouve isso, você tem que carregar, pega a sua cruz e venha. É a gente realmente se despir dos nossos achismos, do que a gente sente, das coisas que são carnais. Isso é muito difícil, né? Sim. Então, a gente ter o Espírito Santo agindo com a gente faz a gente passar por isso de uma forma mais leve. Mais leve. E tomar conta, eu acho, de dentro de casa, a partir de dentro de casa, que é o nosso maior ministério, né? É o nosso primeiro ministério. É o primeiro na verdade, ministério. É a nossa casa. Então, eu ter esse equilíbrio, né? Hoje eu sou muito mais sábia. Antes eu e o Cezinho, a gente, né, se pegava assim, eu ficava muito brava. E hoje eu consigo lidar muito melhor com essa situação, com as situações. Consigo ficar quieta. Isso é carregar a cruz, né? A gente ficar quieta. O domínio próprio. Nós já recebemos, lá em Gálatas 5 vai falar a respeito do domínio próprio. Eu falto nessa ministração. Da paciência. Então, assim, eu particularmente, esse versículo, ele caminha comigo, porque para mim também foi muito difícil ressignificar isso na minha vida, né? O domínio próprio, a paciência, a prudência, a temperança. E eu acredito que na vida de muitos que estão nos assistindo, é uma das coisas mais difíceis, né? Que é guardar a nossa língua, guardar a nossa boca, guardar o que a gente acha. Eu falo porque eu sou sincera. Não, querida, você fala porque você é sem educação. Então, assim, é porque você não tem amor, porque você não se coloca no lugar. Então, é tudo isso, né, Perla? E isso, o próprio Espírito Santo, ele vai nos ensinando a partir do momento em que estamos dispostas e disponíveis a ouvi-lo. E sensíveis, né? Sensíveis para sentir a presença, saber o caminho. Então, eu acho que isso traria muita... Se o mundo conhecesse... Não é conhecer, porque conhece, né? A gente entra dentro das igrejas hoje. Crente é complicado, né? A religiosidade é complicada demais. Porque é onde a gente vê assim, as pessoas mais falando, mais julgando. Então, conhecer o verdadeiro evangelho, ter acesso ao amor de Cristo, é uma coisa maravilhosa. Sim. É onde transforma, é transformador. E aí a gente percebe que a cruz é leve, assim, a gente consegue com leveza. Inclusive, quando a gente está passando por aflições, por momentos difíceis, a gente sabe que a gente tem uma pessoa ali do melhor amigo, né? O seu melhor amigo está ali com você, ajudando você, conduzindo você. A gente realmente entregar o problema para Deus e confiar em Deus. Isso vai trazendo um sentimento de paz, assim, que eu nunca tinha tido antes. São certezas que aquilo é o melhor para mim, porque Deus tem o plano, Ele tá vendo coisas que eu não sei, que eu não vejo, tirando pessoas, colocando pessoas, fazendo um jeito que talvez eu não goste, mas é o que Ele tem para mim. E então ter essa sensibilidade de perceber isso é valioso demais, é incrível demais e transforma a vida e transforma quem está ao nosso redor, porque percebe essa confiança, essa mudança, e as pessoas querem isso, as pessoas Sim. querem se sentir assim. E eu acho que esse jeito de transmitir a palavra de Deus é muito valiosa. Sim. Um jeito amoroso, né? Porque as pessoas doentes, as pessoas estão dentro, estão precisando. Elas estão ali. Todo mundo é pecador, né? Todos nós somos pecadores. Mas as pessoas terem acesso a esse olhar amoroso de Cristo é uma coisa. Não que não educa, porque quando a gente ama o nosso filho, a gente educa o nosso filho, como a gente também é educado. E às vezes a gente sai confrontado da igreja, com Sim. vergonha, surra. Mas é isso que nos transforma
e nos forja para ser pessoas melhores e levar isso para as pessoas. E abraçar as pessoas. Que pessoas? Sim. Todas as pessoas. Todas as pessoas, até porque seguir a Jesus é isso, é fazer o que ele faria em nosso lugar, né? E o que ele faria? Gente, é assim, é muito fácil amar a nossa produção aqui. É muito fácil. Amar a Perla, fácil. É verdade. É muito fácil, pessoal tudo alegre, anda comigo, caminha comigo todos os dias, uma semana inteira. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa chata. É assim. Mas isso é a questão do amor, é o respeito, porque amar quem é legal, um dia, 2 dias, é muito bom. O negócio é você amar ali o dia a dia, é suportar, dar suporte para a pessoa quando ela está fraca. Isso é muito difícil, né? Então nós estamos aqui com uma pessoa que tem uma trajetória, uma caminhada antes e depois de Cristo, mas você veja que mesmo antes de Cristo, o Senhor já estava preparando tudo, todo o caminho, né? E então quando ela se encontra com Jesus, meu Deus, aí aquilo que estava bom deu para ficar muito melhor. Por quê? Porque agora o Senhor vem transformando a Perla de dentro para fora. E aí a Perla vai pegar todas as ferramentas que o Senhor já deu, que ela não estava meio que entendendo, e agora ela vai usar aquilo a favor do reino. E é isso que você precisa fazer, pegar aquela ferramenta que o Senhor te deu e usar a favor do reino. Perla, hoje, quem é a Perla hoje? Porque você passou por essa fase, ai, não estou bem comigo, ai, eu preciso de mudança, aí o Senhor vem, traz uma mudança, ainda que você não viu que era o Senhor tal, e aí o Senhor vai trabalhando e melhora aqui, e na verdade é assim, acaba uma guerra, começa outra, e a gente vence aquela guerra, e dali a pouco vem outra, mas hoje, o que você deseja? O que você mais deseja hoje para você não só no box, na família, na igreja, mas juntando todo esse pacote, né? De tudo que Deus fez por você, de tudo que a tua família representa, porque aliás, quando nós vemos as postagens, e gente, não é uma pessoa que vive de postagem, tá? Mas vive aquilo que posta. Tipo, vamos postar, família feliz. Não, é uma família feliz que tem problemas como a minha, como a sua, mas assim, que você consegue sentar com eles e ver a alegria e como é gostoso estar com eles, né? Então, hoje, o que eu gostaria que você falasse alguma coisa para essa pessoa que está lá em casa, desanimada, diante de tudo que você viveu com Cristo, está lá desanimada, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe o que faz, olha assim, eu não estou vendo nada de bom. E vou te falar que às vezes o Senhor está fazendo e a pessoa não está nem vendo, Exato. né? Eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa que está lá em casa, desanimada. Eu vou colocar aqui nesse programa chamado, deixa eu ver se Deus fala comigo. E Deus já está falando desde o começo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, diante de tudo que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Olha, eu queria deixar... Se você está aqui assistindo hoje, o quadro não é por acaso. Eu não sei como você chegou aqui, não sei porque você está aqui, mas já não é por acaso. Fique atenta aos sinais. Se atente aos sinais. Existe um caminho. O caminho é Cristo. Então a gente tem que estar sensível a isso. E Deus é o Deus extraordinário. Mas o ordinário parte da gente. Deus quer a nossa ação. Então você precisa agir. Talvez começando uma atividade física, encontrando um lugar onde você se sinta bem, talvez num espaço, ou talvez tomando um chá com algumas amigas, pessoas que você realmente sabe que gostam, se interessam, que ouvem você, presta atenção. A gente precisa falar com pessoas, se conectar, pessoas que nos ouçam, que compartilhem com a gente da nossa dor, que esteja atenta à sua dor. Existem muitas maneiras de Deus falar com a gente, então você tem que estar sensível a isso. E um jeito da gente ficar sensível é ajoelhando e orando e pedindo a Deus isso. É a melhor forma, né, Perla? A melhor forma. Agora, para nós encerrarmos, que a conversa está muito boa, essa conversa, mas nós vamos encerrar com a Perla fazendo aquele
bate bola que eu tenho certeza que você gosta. Perla, um sonho. O sonho? Hoje meu sonho é ser vó. Casar minhas filhas e ser vó, se vocês estiverem assistindo. Olha, já sou vó de 6. Ai, eu tô que ficando delícia. pra trás. Já. Um lugar. Um lugar? Minha casa. Um arrependimento. Arrependimento? Um arrependimento é... Hoje eu entendo por quê, mas lá no passado eu ter aberto mão de alguns momentos em família por questões de trabalho, financeira. Legal. Uma frase de efeito. Existem duas maneiras de você viver a vida. Uma é como se tudo fosse coincidência. E a outra é como se você olhasse para tudo como se fosse um milagre. Uau, forte isso. E Jesus para você é? Meu melhor amigo. Jesus acima de todas as coisas. Muito bom, Perla. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Foi muito bom. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E vocês, espero que vocês tenham gostado. Foi assim uma conversa muito gostosa com a Perla. E não se esqueçam, curtam, compartilhem, ativem o sininho. Não deixem de assistir aos nossos programas. Às terças-feiras, às 20 horas, eles são lançados. E nós encontramos você lá.